Pronto. Nós vamos Por favor, que todos... pedir antes para todo mundo desligar o microfone. Isso. Obrigado. Vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações, elevando os nossos pensamentos para o alto, onde vamos encontrando Maria, Mãe de Jesus, Mãe espiritual de todos nós, cercada dos seus anjos, que vão nos recebendo um a um, em um abraço fraterno. Vamos sentindo a paz e a serenidade que irradia, num ambiente bastante florido, onde possamos sentir o perfume dessas rosas, no tom rosa, que vão acalmando, acerenando totalmente o nosso ser. E em meio a esse clima, a essas entidades maravilhosas, nós vamos envolvendo a Mônica, para que, em muita paz, em muito amor, para que ela possa trazer para nós a mensagem edificante desta noite e que possa nos confortar, nos fortalecer no amor em Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Mônica, tudo seu. Mônica? Estava desativando os outros microfones que tinham alguns abertos aqui. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Que Jesus possa nos fortalecer. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E no item 24, nós temos o tema A Verdadeira Infelicidade. Esse texto foi escrito pelo espírito de Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Delphine foi uma poetisa, uma jornalista, uma escritora, que nasceu em 1804, desencarnou em 1855, e olha, pouco tempo depois já deu mensagens, não é? Ela participou do estudo do Espiritismo, das mesas girantes, conheceu Kardec, e quando desencarnou, fez parte, né, dessa equipe do Espírito Verdade. E ela, que foi uma poetisa, uma escritora, que participava dos salões, dos saraus, dos encontros de poesia, participou ativamente, não é, da vida da sociedade parisiense. Então, veio trazer para nós, no Evangelho, essa reflexão sobre a felicidade e a infelicidade. Então, é muito interessante o que ela diz, e nós vamos ler aqui. Ela fala assim no Evangelho: todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda muitas outras coisas,
dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar algo, é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade, que faz calar a consciência, que perturba a ação do homem, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. E continua depois a leitura, para quem quiser, né, pesquisar. E esse texto, então, traz uma reflexão, porque nós vinculamos muito a felicidade às coisas materiais, à satisfação pessoal, ao imediatismo, porque ainda temos aquela visão estreita, não é, dessa vida apenas aqui na Terra. E o Doutrina Espírita, como esse consolador prometido, que veio tirar a venda dos nossos olhos, nos revelar por que nós estamos aqui, traz então esse novo enfoque. E aqui, não é? Ela foi muito feliz ao tentar abrir para cada um de nós esse novo ângulo de enxergarmos, não é? Então somos felizes quando estamos satisfeitos, quando temos todos os bens materiais, quando estamos vivendo sem privação de nada, quando tudo aquilo que a gente acha que nos dá prazer vem ao nosso encontro. Mas como ela disse, não é? Quando a doença, a miséria, a perda dos entes queridos, todos esses fatos que geram preocupação, tristeza, angústia, nós consideramos infelicidade. E ela, com propriedade, porque viveu isso, diz, não é? Que ela vai revelar, então, a infelicidade sobre uma nova face, não é? Isso que é belo, que é florido, que é alegre. Então, será que nós estamos colocando a nossa felicidade nessas coisas efêmeras ou naquilo que realmente tem valor? E o escritor Guy de Maupassant, ele trouxe para nós, também nesses idos de 1850, não é? Um texto e onde ele vai fazer esse questionamento sobre a sociedade e falar disso mesmo, né, desses valores tão deturpados que já no século XIX, não é, já vinham se desenrolando e hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo, não é, a era do ter e não a era do ser. Então é importante nós fazermos esse questionamento, o que é ser feliz e qual é a verdadeira infelicidade. Então, a história, não é? Assim, é mais ou menos assim, não é? Ele conta a história de um casal parisiense, de Matilde, que era uma jovem linda, encantadora,
mas que queria ser conhecida. Matilde queria ser amada, não é? Ela queria se casar com um homem rico, com um homem distinto. Mas o que acontece? Ela era pobre, não é? E acabou se casando com um funcionário, não é, de uma empresa ali, do Ministério Público, e ele era simples, era um escriturário, moravam até que num bairro razoável, mas a vida de Matilde era simples e infeliz. Matilde sofria com a pobreza dos seus aposentos, com a miséria da parede, com a deterioração das cadeiras, com a decoração que não era do agrado dela. Enfim, não é? Aquela vida não era para ela que ela tinha. Apesar do marido fazer de tudo para dar uma boa vida, inclusive até ela tinha uma pessoa que ajudava, que para os padrões da época era considerado até um privilégio, mas ela se imaginava assim, morando numa mansão, numa casa com parede revestida de seda, com móveis finos, tapeçaria oriental, candelabros, não é, pela parede, criados uniformizados, paredes revestidas de seda, aquele luxo, né, característica daquela época que vivia ali Kardec, em Paris, né, dos anos de 1850. E quando o marido dela, no jantar, estava ali, né, comendo aquela refeição simples, aquele cozido, né, de carne com batata que a empregada fazia, e ele olhava aquele prato, agradecia e falava: nossa, que delícia, não conheço nada melhor do que isso. Ela olhava para aquela mesa com aquela toalha, né, sem graça, suja, de 3 dias, que estava ali, e imaginava ela sentada, não é? Numa mesa chique, aquele jantar fino, servido com baixelas maravilhosas, aqueles talheres de prata, não é? E a realidade era outra. Matilde não tinha roupas finas, não tinha joia, não tinha nada. E como ela amava essas coisas. Ela sentia que ela tinha nascido para ser rica, que ela queria viver no luxo, ela queria agradar, ela queria ser invejada pelas outras mulheres, ela queria ser procurada, ser sedutora, queria ter casado com um homem, então, assim, né, charmoso, que provocasse inveja nas amigas. E Matilde tinha uma amiga assim, que era muito rica, uma amiga de colégio que tinha se casado com um homem rico, e agora, não é? A Jeane, era Jeane, a senhora Forestier, nossa, toda chique. E ela morava numa casa luxuosa e às vezes ela visitava essa amiga. Mas quando ela voltava da casa dessa amiga, ela ficava arrasada, não é? Ela às vezes chegava a passar dias chorando, porque a inveja dói, né? E dói e faz sofrer. Uma tarde, o marido chegou em casa radiante, todo feliz, segurando o envelope na mão, não é? E ele tinha conseguido, a dura custa, um convite para o grande baile do ministério. E aí, quando ele chega em casa, não é? Mostra para a mulher, todo entusiasmado, mas só que em lugar dela ficar assim, encantada como ele esperava, ela pegou, jogou o convite assim sobre a mesa, desprezando e resmungou: "O que você quer que eu faça com isso?" E aí ele falou: "Nossa, querida, eu achei que você fosse ficar contente, que você fosse ficar feliz. Você reclama que nunca sai, não é? E tá aí tá uma oportunidade, uma bela oportunidade. Toda a sociedade vai estar presente. Vai ser um baile no palácio, super chique, não é?" Ele olhou para o marido assim, irritada, não é? E disse para ele: "Que vestido você acha que eu posso ir nesse baile?" O marido olhou e respondeu: "Puxa vida, não tinha pensado nisso." Bom, homem não pensa nesses detalhes de roupa, né? Vamos falar. Bem, e aí a Matilde começou a chorar, 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 porque essa grande oportunidade ela não podia estar presente, porque com que roupa que ela ia à festa? Ela só tinha roupa simples. O marido chegou até a falar para que ela fosse usasse a roupa que ela ia assim em teatro, na missa, não é? Imagina, ele estava louco, né? Então, ele estava tão desolado, vendo ela chorar daquele jeito, e ele perguntou: "Matilde, assim, quanto que você acha, não é, que você gastaria para eu mandar fazer, então, numa modista, um vestido novo?"
Mas assim, um vestido que você também pudesse usar em outras ocasiões, então uma coisa um pouco mais simples. E aí ela pensou, viu a grande oportunidade e falou assim: uns 400 francos eu acho que dá. Bem, o marido quase caiu para trás, não é? Porque era uma soma bastante considerável. Um dinheiro, aliás, que ele estava juntando, que ele tinha, porque ele ia comprar uma arma para participar das caçadas, que eram muito comuns na época, não é? Mas ele amava tanto aquela mulher, queria tanto que ela fosse feliz, que ele deu o dinheiro para ela. Ela foi, mandou fazer o vestido numa modista, um vestido nada simples, chiquérrimo, né? Todo luxuoso. E o dia da festa estava se aproximando. O vestido estava pronto, lindo, maravilhoso, só que a Matilde estava triste. Estava inquieta, estava ansiosa, angustiada. E o marido pergunta: mas o que você tem? Faz uns 3 dias que você está aqui esquisita, não é? E ela respondeu: ai, que agora eu tenho vestido, mas eu não tenho nenhuma joia, nenhuma pedra, nadinha para enfeitar o meu colo, para eu poder ir na festa. É isso que me aborrece. E aí o marido falou: ai, meu Deus do céu, mas o seu vestido é tão lindo. É lindo, mas sem uma joia, vou sempre parecer uma miserável. Bem, eu acho que eu não vou mais a essa festa. Então, o marido, assim, na inocência dele, sugeriu que ela comprasse umas flores naturais e colocasse assim do lado do vestido, não é? Porque se usava na época, e assim, com uns 10 francos, ela ia conseguir umas 3 rosas e colocar. Nossa, quando ele falou isso, ela respondeu: não há nada mais de humilhante do que parecer pobre no meio das ricas, não é? Que só pobre vai usar uma flor do lado numa festa de gala. E aí ela começou a chorar de novo, não é? E ele pensou e falou: por que você não procura aquela sua amiga, a Giane, a senhora Forrestier? Ela não é tão rica, não é tão sua amiga? Ah, eu acho que ela vai ter alguma joia para te emprestar. Ela também vai no baile. Ai, é verdade! Eu vou fazer isso, vou lá procurar. Como que eu não tive essa ideia antes, né? E ela foi até a casa da amiga, conversou, explicou. E a amiga falou: claro, claro que eu posso te emprestar. Olha, pegou o armário, abriu um estojo cheio de joias, colar de pérola, ouro, pedraria, um monte de coisas. E ela experimentando, olhando tudo. De repente ela, mas assim, ela se olhava, mas ainda, sabe, assim, não tinha batido, não é? E de repente ela olha ali num canto e fala assim: o que é isso aqui? Eu falo assim: ah, pode pegar. Ela abre, era uma caixa de cetim negro bonito, e quando ela abriu a caixa, ela viu um colar de diamantes. Meu Deus do céu, seu coração disparou. O desejo dela, da vida dela, era ter um colar de diamantes. Ela tremia quando ela via aquele colar. Ela pegou o colar, colocou no pescoço e entrou em êxtase. Meu Deus do céu. Ela se olhou no espelho, já se imaginou com aquele vestido, penteado, a maquiagem e aquele colar ressaltando o colo dela. E aí, meio sem graça, hesitante, afinal de contas era um colar de diamantes, não é? Ela pergunta para a amiga: Giane, será que você me emprestaria esse colar? Olha, eu não quero nem brinco, nem nada, só esse colar me basta. Claro, pode levar. Ixi, ela pegou aquele colar e chegou em casa radiante. No dia da festa, ela se vestiu, se arrumou com esmero e se ali no baile. Ela era a mulher mais bonita da festa. Elegante, graciosa, sorridente, louca de alegria, o marido desfilando com ela, orgulhoso, né, de ver. E ela ali estava muito feliz, porque todos os homens estavam olhando. Ela atraía a atenção de homem, atraía a atenção das mulheres, com admiração. Até o próprio ministro que estava organizando o baile tirou ela para dançar, imagina. E ela estava feliz, dançava com todo mundo. E o marido deixava, porque a mulher dele estava tão feliz, não é? E ela estava assim completamente embriagada pelo prazer. Ela não pensava em mais nada, dançava, dançava, dançava. Ela vivia aquele momento de triunfo da vida dela. Era o triunfo da sua beleza, não é? Quanta felicidade que ela estava sentindo por estar vendo que ela estava sendo admirada, que ela estava despertando o desejo dos homens e a inveja das mulheres, né? E aí a festa acabou.
Já eram 4 horas da manhã, desde a meia-noite o marido estava numa cadeira lá dormindo, que ele não aguentava mais, e ela soltando, mas o baile acabou e era a hora de voltar para casa, a hora de voltar para a realidade. Chegando em casa, não é? Ela, antes de se trocar, ela foi ao espelho para se ver mais uma vez na glória dela, não é? Lembrar daqueles momentos que ela foi tão feliz. E quando ela se olha no espelho, ela dá um grito. Cadê o colar? Onde estava o colar? O marido escuta o grito, vai, entra no quarto e fala, mas o que aconteceu? Era o colar, o colar. Gente, desculpe. Meu cachorro do lado e arrancou meu celular do lugar. Oi, Senhor. O colar, não é onde está. Bem, então o marido fala assim, você estava com colar quando você saiu dali da festa? Claro que eu estava com ele sim. Bem, então, será que caiu no chão? Mas se tivesse caído, a gente ia escutar o barulho. Acho que deve ter ficado no carro de aluguel que nós usamos para vir aqui. Bom, de qualquer maneira, ele não tinha o número da chapa daquele carro, né, da placa do carro, e fez o percurso ali, voltou do lugar onde eles caminharam para ver se estava no chão. Chegou, eram 7 horas da manhã em casa e nada. Não é? E ela estava lá, nesse tempo todo, ela não conseguiu nem tirar o vestido. Ela ficou deitada na cadeira, arrasada, acabada. Como que aquilo tinha acontecido? Bem, o marido, então, foi à delegacia, passou nos jornais ali, oferecendo uma recompensa, não é, para quem achasse aquele colar, e também para que veiculasse um anúncio para que essas empresas, né, de carros de aluguel, que era o táxi, né, da época, que se alguém visse, pudesse devolver, então, aquele colar. Não é? Bem, foi trabalhar e ela passou o dia inteiro ali, prostrada, angustiada, esperando que o marido voltasse com uma boa notícia. O marido chega pálido, abatido, disse que não tinha tido notícia nenhuma. Eles precisavam tomar alguma providência. Então ele fala, olha, Matilde, é melhor você escrever para a sua amiga dizendo que o colar, que teve um acidente, que o fechinho do colar quebrou, que você mandou arrumar, até a gente ver se recebe alguma notícia ou se veio pensar o que nós podemos fazer, né? E aí pensaram, não vinha nada, eles falaram, bom, não tem outra alternativa, nós vamos ter que devolver esse colar, vamos ter que repor esse colar. E aí foram percorrendo as joalherias da cidade em busca de um colar igual ou parecido. Né? E aquele colar, os detalhes daquele colar estavam ali na cabeça dela, né? De tão encantada que ela estava. E foram, até que encontraram numa joalheria um colar muito parecido com aquele que ela tinha perdido. Bem, quando eles perguntaram o preço, o marido quase teve um infarto. 40 mil francos. Era uma fortuna. Mas o que eles podiam fazer? O marido tinha uma reserva que ele, de herança do pai, que ele guardava, não é? E resolveu, então, pedir empréstimos com um banco, com agiotas, para conseguir reunir essa soma. Foi lá, comprou o colar, a amiga, a Matilde, devolveu o colar para a Giane, e quando chegou na casa da Giane, ela falou assim, olha, eu vim devolver o colar. A amiga pegou o colar e fez assim, tá bom, e colocou no armário. E a Matilde estava angustiada, que falou, gente, ela vai abrir a caixa, claro, né, para ver o colar ali, se eu estou devolvendo, se o colar tá bom. Será que ela vai perceber que o colar não é bem aquele? Ai, meu Deus, será que ela vai achar que eu sou uma ladra, que eu quis roubar o colar dela? Então, ela estava toda preocupada. E quando ela viu que a amiga pegou a caixa e guardou, foi uma mistura, assim, de decepção, mas, ao mesmo tempo, de alívio, né? E foi embora. Bom, eles precisavam quitar os débitos dele. A dívida corria alta, juros altos de banco, juros dos agiotas. Enfim, eles tiveram que vender a casa deles, dispensar a empregada e se mudaram para uma casinha no subúrbio, uma casa simples, na verdade, era um prédiozinho, né, onde tinha várias escadas para ela subir,
E ela teve que se adaptar à nova vida. Passou a fazer coisas que ela odiava. Estragou as suas unhas lavando louça, areando aquelas panelas, areando as panelas, areando as panelas engorduradas. Ela, oh meu Deus do céu, peraí. Ela precisou lavar roupa, recolher lixo, fazer um monte de coisas que ela não estava acostumada. Bem, e aí, o que aconteceu? Ela acabou se desgastando, surrando as suas roupas, lavando roupa até para fora para poder ganhar um pouco de dinheiro. E assim o tempo foi passando. Durante 10 anos, essa vida miserável, ela vestida já como uma mendiga, porque as roupas velhas, remendadas. E o marido também arrumando 2 empregos para que eles pudessem pagar as dívidas. Passado, então, esse tempo todo, né, de privação, das necessidades, angústia, o marido adoeceu, ela também, assim, muito envelhecida, nem mais lembrava aquela moça tão formosa, tão charmosa, não é? E quando o marido saía para trabalhar, ela às vezes ficava na janela e lembrava daquele baile, não é? Daquela noite tão feliz, onde ela se sentia tão linda, tão maravilhosa, e pensava: o que será que teria sido da minha vida se eu não tivesse perdido esse colar, não é? E voltava para a realidade. Então, 10 anos depois, num belo domingo, onde ela passeava ali pela Champs-Élysées, aproveitando o dia para descansar um pouco, ela, não é, que trabalhava tanto, cansada, ela está ali e encontra a sua amiga Jeane. E quando vê Jeane, ainda, não é, da mesma idade que ela, mas linda, com aquela roupa elegante, ali com um rapaz muito mais jovem do lado dela, ela aperta o coração, olha para a Jeane e tem aquele impulso de conversar com a amiga. E ela assim: vou conversar ou não vou conversar? Falo ou não falo? Ah, vou falar, vou contar tudo o que aconteceu. Já paguei a dívida mesmo. E chega perto e fala: Jeane, Jeane, né? E a Jeane olha, vê aquela figura ali, né? Que parecia quase uma mendiga, né? Uma burguesa ali, né? Nossa. E aí fala: olha, me desculpe, você deve estar enganada, você está me confundindo com alguém, não é? Jeane, sou eu, Matilde, sua amiga. Matilde? Gente, mas você está irreconhecível, o que aconteceu com você? Você sumiu, não é? Nós nunca mais soubemos de nada. É, tudo o que aconteceu comigo foi culpa sua. Culpa minha? Mas o que eu fiz? É culpa daquele seu colar. Mas como assim culpa daquele meu colar? Lembra-se daquele colar que você me emprestou para o baile? Sim, eu lembro. Então, eu perdi aquele colar. Mas como assim eu perdi? Você perdeu? Você me devolveu o colar? Pois é, eu perdi aquele colar. Fiquei desesperada, achando que você ia me chamar de ladra, não é? Então, você sabe que eu e meu marido sempre tivemos uma vida simples, difícil. Nós precisamos vender tudo que nós tínhamos, trabalhar em dobro, porque compramos um colar novo para você, para que eu não fosse acusada de ladra. E a minha vida durante esses 10 anos foi de sofrimento por conta daquele maldito colar. E aí a Luíse olha e fala: nossa, Matilde, mas por que você não me contou isso, não é? Ah, porque você achar que eu era uma ladra, que eu estava me aproveitando da situação, que eu queria ficar com o colar para mim. E aí a Matilde,
a Giane fala, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas o que você não acredita? Aquele colar era um colar falso. Tá? Comprei ali numa loja que paguei no máximo o quê? 50 francos? Na hora que a Matilde ouviu isso, ela teve uma crise de loucura e saiu correndo. E essa lição, quer dizer, na verdade, essa história, não é? Que nós sabemos que os escritores não inventam nada, eles acabam observando, não é? O dia a dia ali e retratam, ilustra bem esse ensinamento do Evangelho, da verdadeira infelicidade, não é? Matilde, que não estava satisfeita com nada, quantas pessoas são assim, não é? Têm as coisas, mas nunca estão satisfeitas. Sempre querem mais, mais, e quando tem o que tem, já não tem mais valor, e querem outras coisas. E é uma reflexão para cada um de nós, nas devidas proporções, não é? Será que muitas vezes nós não valorizamos a vida que nós temos, a família, a condição, até as dificuldades, os problemas, tudo que acontece, nós sabemos que estamos sujeitos a essa lei de ação e reação. Todos os acontecimentos são para o nosso crescimento. O universo conspira a nosso favor. Não existe nada que vai acontecer que não é para a gente aprender. Se nós vivenciamos uma vida de riqueza, uma vida de desperdício, talvez venhamos a nascer como a Matilde, não é? Num lar mais simples, numa situação sem tanto conforto, mas vem naquele espírito que já ficou, que já utilizou a riqueza daquela maneira, aquele desejo, eu não nasci para isso, né? Não aceitando a situação. E quando a gente não aceita, nós ficamos muito mais, fica tudo muito mais difícil, né? Mais dificultoso. Então, o entendimento para nós, Deus, Ele, a gente seja feliz. E precisamos passar por essas experiências para o grande aprendizado da humildade, da aceitação. Então, vamos refletir, olhar para cada um de nós mesmo, que é o que propõe essa doutrina transformadora que tem, não é, no alicerce do conhece-te a ti mesmo, uma grande orientação. Quer dizer, como eu vou me conhecer? Analisando a minha reação com as situações. Será que a gente também não se importa tanto com as aparências e nos deixando levar pela opinião dos outros, nos sacrificando às vezes por um bem material que seria desnecessário? Nós estamos vivendo aqui na Terra e temos o direito de ter as coisas, de querer uma vida melhor, de ter o conforto. Claro, todos nós. Mas viver exclusivamente para isso, sem valorizar o que a gente tem, sendo escravo da matéria, é se colocar na posição da Matilde. E muitas vezes as pessoas passam por tanta dificuldade, nós passamos pelo sofrimento e nem assim aprendemos. Olha, a Matilde, então, o que ela pensou? Ai, se eu não tivesse perdido esse colar, o que será que teria acontecido? Né? A vida dela continuaria daquele jeito. Ela jamais pensou, puxa vida, não é? A minha ganância por querer estar naquela festa, gastar o que eu não tinha, olha o que me levou. Não é? Então, não teve essa consciência. Então, a importância de nós realmente refletirmos, nos conhecermos, para agirmos e assim iniciarmos esse processo, não é? De autoiluminação, de autotransformação, que na verdade é a famosa reforma íntima, não é? Quer dizer, não é reformar, é a gente mudar nosso pensamento, nos conscientizar daquilo que importa de verdade para a gente, do que vai ser bom e do que não vai ser bom, daquilo que convém e que não convém mais para o estágio que nós estamos hoje. Não é? Então,
tudo que acontece é permitido por Deus e nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então, se as coisas ruins acontecem para a gente, não é castigo, mas é uma oportunidade de aprendizado, porque Deus quer que nós sejamos felizes, mas nós ainda vemos a felicidade nessas coisas materiais, né? E a infelicidade de às vezes passar por uma dificuldade, como diz a mensagem, é a grande felicidade, porque na dificuldade a gente vai aprender que somos fortes, que somos capazes, que conseguimos. É na dificuldade que nós elevamos o pensamento a Deus, que buscamos a presença de Deus, que renovamos, não é? Muitas vezes a nossa maneira de sentir, de olhar para o outro. Então vamos refletir no que nós estamos sendo e lembrar, não é, dessa lição de hoje, para que nós não sejamos nem a Matilde e nem o marido dela, não é? Em nome desse amor, fazer aquilo que a gente sabe que não vai ser bom para outra pessoa. Então termos essa lucidez de nos contentarmos, claro, com aquilo que a gente tem, mas principalmente em olharmos a vida sob esse ângulo de que nós temos uma bagagem atrás e que as dificuldades que surgem são oportunidades de crescimento e que vão passar. Que Jesus possa nos amparar e que essa lição de hoje possa realmente suscitar reflexões importantes em cada um de nós. Muito bem. Todos nós somos imensamente ricos, né? Porque são quase 8 bilhões de encarnados nos dias de hoje. Olha o tamanho da nossa riqueza. Quantos desses 8 bilhões podem ter uma noite para se dedicar 40 minutos, meia hora, 50 minutos, para mergulhar numa reflexão tão importante? Tão importante porque é muito comum vermos as pessoas acharem que a felicidade está na outra, que a felicidade está nas coisas, nas conquistas, nos títulos, nas posses. É um caminho errado, porque a verdadeira felicidade, disse Jesus, não é neste mundo. A verdadeira felicidade não está nos prazeres que a matéria traz, porque se assim fosse, disse Sócrates em século 6 a.C., seria injusto, porque aqueles que trabalham e pouco têm seriam injustiçados em relação àqueles que nada fazem e de tudo desfrutam. E Deus, na sua perfeição e sabedoria, nos coloca nas situações que precisamos enfrentar. Não existe emprego perfeito, não existe casamento perfeito, não existe. A perfeição está na sua aceitação, na sua conduta. Viver conforme você pode viver. Não cobiçar, não desejar as coisas que não são suas, mas agradecer todas que você tem, e temos tantas, né? Jesus disse, olha o pássaro, ele não semeia, mas não lhe falta comida, porque o Pai, Deus, provém da comida que o pássaro precisa. Ele vai mais longe, ele diz, olha o lírio, tão perfeito, tão bonito, nem Salomão, com toda a sua riqueza, consegue se vestir tão bem quanto o lírio. Então, é na simplicidade, é na forma de agradecer o que temos, e temos muito. Às vezes precisamos passar por situações como as descritas agora pela Mônica, para valorizar como eu era feliz
precisei passar por uma situação difícil e perder até o pouco de felicidade que eu tinha, porque eu não soube aproveitar. Então, morava numa casa, precisou ir para uma casa inferior. Tinha uma moça que ajudava nos afazeres do lar, também não pôde ter mais. A pandemia está aí mostrando muita coisa para nós. A distância dos amigos, dos familiares, a impossibilidade de ver quem nós queremos, de comer aquilo que gostamos, de ir a um lugar, de ir a outro. Tudo isso é reflexão para ver quanta riqueza nós temos e que não aproveitamos e que não valorizamos. Então, bonita mensagem trouxe a Mônica, que possamos refletir em tudo aquilo que temos, tudo aquilo que podemos fazer, tudo aquilo que já fizemos e hoje não podemos fazer da mesma forma. Tudo o que temos é o que precisamos. A lição está em cada coisa dessa. Valorizar e tirar o proveito para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para caminharmos em direção ao nosso Criador, a Deus, o nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia. Então, nós vamos agora juntando os nossos pensamentos e vendo o nosso planeta Terra envolvido num coração imenso. Esse coração pulsa e pulsa, amor em todas as direções. Envolve todo o planeta, chega ao nosso lar, chega aos nossos locais de trabalho, chega ao selfie. E essas ondas de amor vão envolvendo cada um de nós, cada familiar nosso. Esse coração também pulsa a saúde, que vai envolvendo aqueles que conhecemos, que estão necessitados neste momento de saúde física, mental. Vai envolvendo também aqueles amigos, familiares que desencarnaram, que precisam de luz, de paz, para se reencontrar na verdadeira vida, a vida espiritual. Esse coração também vibra por todos aqueles que pedem neste momento por justiça, por paz, por saúde em todo este planeta. E envolvem aqueles que precisam trabalhar e que tornam as nossas vidas melhores, cuidando da limpeza, da segurança, das portarias, nos atendimentos médicos, nas farmácias, consultórios, clínicas. Que todos recebam desse coração que pulsa e vai ficar pulsando até uma próxima oportunidade de nos encontrarmos em paz, em harmonia e com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Uma boa semana e até a próxima, com mais um pouquinho de cabelo. Boa noite. Até lá já cresceu, Boa Mário. Boa noite a todos. Tudo de bom. Boa